Há muito tempo, no início da humanidade, um crime terrível abalou o mundo. Um irmão matou o outro por inveja e desobediência a Deus. Esse foi o primeiro assassinato da história. Esse foi o pecado de Caim. Caim era o filho mais velho de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Ele era um lavrador da terra, enquanto seu irmão Abel era um pastor de ovelhas. Ambos ofereciam sacrifícios a Deus, mas somente os de Abel eram aceitos. Caim se sentiu rejeitado e, tomado pelo ódio, ele planejou uma armadilha para seu irmão. Caim convidou Abel para ir ao campo com ele, e lá ele o atacou com sua lança, ferindo-o mortalmente. Abel caiu no chão ensanguentado e Caim fugiu, deixando seu irmão morrer. Deus, que tudo vê e tudo sabe, perguntou a Caim onde estava seu irmão. Caim, tentando se esconder de sua culpa, respondeu com uma pergunta: acaso sou eu o responsável por meu irmão? Deus então revelou que sabia de seu crime e o amaldiçoou, dizendo que ele seria um fugitivo e um errante pela terra, e que a terra não produziria mais frutos para ele. Caim, temendo ser morto por vingança, implorou a Deus por misericórdia. Deus então colocou um sinal na testa de Caim, para que ninguém o matasse. Esse sinal era uma marca de proteção, mas também de punição. Era o sinal de Caim. Caim saiu da presença de Deus e foi morar na terra de Nod, ao leste do Éden. Lá ele construiu uma cidade e chamou-a de Enoque, em homenagem ao seu filho. Ele teve muitos descendentes, mas nenhum deles andou com Deus. Eles se tornaram violentos, corruptos e rebeldes. Eles foram os filhos de Caim. Mas há uma outra história sobre Caim que não está na Bíblia. Uma história que revela segredos místicos sobre a criação e o fim do mundo. Uma história que foi escrita por um dos descendentes de Caim, que também se chamava Enoque. Ele foi o sétimo depois de Caim, e ele teve uma experiência extraordinária. Ele foi arrebatado por Deus e levado ao céu, onde viu anjos, demônios, gigantes e profecias. Ele escreveu tudo o que viu e ouviu em um livro. Esse é o livro de Enoque. O que esse livro revela? Quais são os mistérios que ele esconde? Por que ele não foi incluído na Bíblia? Será que ele contém a verdade sobre o passado e o futuro da humanidade? Será que ele pode mudar a nossa visão sobre Deus, o bem e o mal? Será que ele pode nos preparar para o que está por vir? Descubra tudo isso e muito mais no nosso vídeo. Este é Caim, o primeiro assassino. Uma viagem fascinante pela história de Caim e pelo livro de Enoque. Um vídeo que vai desafiar as suas crenças e ampliar os seus horizontes. Um vídeo que você não pode perder. Saudações, pessoal, antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. Antes de entrarmos no livro de Enoque, vamos relembrar a história de Caim que está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Caim era o filho mais velho de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Ele era um lavrador da terra, enquanto seu irmão Abel era um pastor de ovelhas. Ambos ofereciam sacrifícios a Deus, mas somente os de Abel eram aceitos. Caim se sentiu rejeitado e tomado pelo ódio. Ele planejou uma armadilha para seu irmão. Caim convidou Abel para ir ao campo com ele, e lá ele o atacou com sua lança, ferindo-o mortalmente. Abel caiu no chão ensanguentado e Caim fugiu, deixando seu irmão morrer. Deus, que tudo vê e tudo sabe, perguntou a Caim onde estava seu irmão. Caim, tentando se esconder de sua culpa, respondeu com uma pergunta: acaso sou eu o responsável por meu irmão? Deus então revelou que sabia de seu crime e o amaldiçoou, dizendo que ele seria um fugitivo e um errante pela terra, e que a terra não produziria mais frutos para ele. Caim, temendo ser morto por vingança, implorou a Deus por misericórdia. Deus então colocou um sinal na testa de Caim para que ninguém o matasse. Esse sinal era uma marca de proteção, mas também de punição. Era o sinal de Caim. Essa é a história de Caim que está na Bíblia. Mas há uma outra história que não está na Bíblia. Uma história que revela segredos místicos sobre a criação e o fim do mundo. Uma história que foi escrita por um dos descendentes de Caim, que também se chamava Enoque. Ele foi o sétimo depois de Caim,
E ele teve uma experiência extraordinária. Ele foi arrebatado por Deus e levado ao céu, onde viu anjos, demônios, gigantes e profecias. Ele escreveu tudo o que viu e ouviu em um livro. Esse é o livro de Enoque. O livro de Enoque é um dos livros mais antigos e misteriosos da história. Ele foi escrito em hebraico, aramaico e grego, entre os séculos III a.C. e I d.C. Ele é considerado um livro apócrifo, ou seja, um livro que não foi reconhecido como parte do cânone bíblico. Ele é composto por 5 partes que tratam de temas como a origem dos anjos caídos, a história dos nefilins, os filhos de Caim, as visões do céu e do inferno, o julgamento final e a vinda do Messias. Uma das partes mais impressionantes do livro de Enoque é a que conta a história dos anjos caídos, também chamados de vigilantes. Eles eram um grupo de 200 anjos que desceram à terra e se apaixonaram pelas filhas dos homens. Eles as tomaram como esposas e geraram filhos com elas. Segundo esta vertente, os nefilins eram os filhos de Caim, que herdaram a maldição de seu pai. Mais especificamente, os anjos teriam se envolvido com as filhas de Caim, que eram mulheres formosas, gerando assim os nefilins. Eles eram inimigos de Deus e dos homens. Eles devoravam tudo o que viam, inclusive os animais e os próprios homens. Eles também ensinaram aos homens artes proibidas, como a magia, a astrologia, a metalurgia e a guerra. Os anjos caídos e os nefilins foram os responsáveis pelo aumento da violência e da impiedade na terra, que levou Deus a enviar o dilúvio para destruí-los. E os anjos caídos, por serem seres espirituais, foram lançados no abismo para serem julgados no tempo certo. O dilúvio foi o castigo de Deus para os nefilins e para os homens que se corromperam com eles. Somente Noé e sua família foram poupados, pois eles eram justos e fiéis a Deus. Eles entraram na arca que Deus mandou Noé construir e levaram consigo um casal de cada espécie de animal. Eles ficaram na arca por 40 dias e 40 noites, até que as águas baixassem e a terra se tornasse habitável novamente. Noé e sua família foram os únicos sobreviventes do dilúvio. Eles repovoaram a terra e deram origem às novas nações. Deus fez uma aliança com Noé e colocou um arco-íris no céu, como sinal de que nunca mais destruiria a terra com água. Mas isso não significa que a terra estava livre dos nefilins e dos anjos caídos. Eles ainda estavam presentes, mas de uma forma diferente. Os nefilins morreram no dilúvio, mas os seus espíritos não. Eles se tornaram os demônios que vagam pela terra tentando os homens e causando males. Eles são chamados de espíritos malignos, ou espíritos dos gigantes, no livro de Enoque. Eles são os inimigos de Deus e dos homens e serão julgados no fim dos tempos. Os anjos caídos também não escaparam do juízo de Deus. Eles foram presos em um lugar chamado Tártaro, ou Abismo, onde sofrem tormentos até o dia do julgamento final. Eles são chamados de anjos da punição, ou anjos do abismo, no livro de Enoque. Eles são os responsáveis pelo pecado e pela rebelião contra Deus, e serão condenados ao fogo eterno. Mas nem tudo é trevas e horror no livro de Enoque. Há também uma parte que fala do céu, onde Enoque foi levado por Deus e viu coisas maravilhosas. Ele viu os anjos bons, que louvam a Deus e cumprem a sua vontade. Ele viu os tronos, os palácios, os jardins e as fontes celestiais. Ele viu o sol, a lua, as estrelas e os planetas. Ele viu o livro da vida, onde estão escritos os nomes dos justos. Enoque foi o único homem que não morreu, mas foi arrebatado por Deus. Ele foi o 7º depois de Caim, e o 7º é um número especial na Bíblia, que significa perfeição e plenitude. Ele foi o profeta que recebeu as revelações de Deus sobre o passado e o futuro. Ele foi o escriba que registrou tudo o que viu e ouviu em um livro. Ele foi o mensageiro que transmitiu a mensagem de Deus aos homens. A mensagem de Enoque é uma mensagem de esperança e salvação. Ele anuncia a vinda do Messias, o Filho do Homem, que nascerá de uma virgem e será o descendente de Noé. Ele será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que julgará os vivos e os mortos. Ele será o Salvador do mundo, que morrerá na cruz e ressuscitará ao 3º dia. Ele será o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o livro de Enoque. Um livro fascinante e enigmático.
que nos revela uma outra perspectiva sobre a história de Caim e seus descendentes. Um livro que nos mostra que há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar. Um livro que nos desafia a questionar as nossas crenças e a ampliar os nossos horizontes. Um livro que nos prepara para o que está por vir. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.